Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje eu trouxe para vocês uma historinha super curtinha, super simples, mas ao mesmo tempo muito rica. Ela trabalha atenção, concentração, rima, sonoplastia, enfim, diversos aspectos através de uma história. Então vamos lá? O nome da história é O Gato e o Rato, de Elvira Drummond. Era uma vez um gato e era uma vez um rato. O gato vinha de cá e o rato vinha de lá. E não é que se encontraram de fato. O gato, ele olhou para o rato e falou: "Ah, se eu te pego, eu te mato." E o rato, assustado, fugiu para o mato. E o gato, lamentou o fato. Depois que você trabalhou essa história com as crianças, utilizando o apoio visual, que pode ser fantoches, dedoches, pode ser um desenho. Eu, no caso, utilizei esse aqui para fazer o gato, esse para fazer o rato, com rolinho de papel higiênico. Foi a Marluce que fez para mim, ela é super criativa, super parceira, para fazer o gato e o rato. E no segundo momento, para reforçar a história, lembrando que a criança, é muito importante para a criança a repetição da história, elas adoram, elas pedem. Enfim, você pode substituir também por instrumentos musicais que você tiver. Eu, no caso, escolhi este para fazer o gato. Ele tem tampinhas de garrafa, o cachixi para fazer o rato e o prato para fazer o encontro do gato e o do rato. Então ficou assim. Era uma vez um rato. O gato vinha de cá e o rato vinha de lá. E não é que se encontraram de fato. O gato olhou pro rato e falou assim: "Ah, se eu te pego, eu te mato." E o rato fugiu pro mato. E o gato lamentou o fato. Bem, pessoal, uma terceira estratégia que você pode utilizar para trabalhar essa história é o seguinte: depois que você contou a história, você identifica com as crianças quais são os personagens principais, quais são as rimas que aparecem nessa história. Depois disso, você pode sonorizar a história junto com as crianças. Então veja bem, você já primeiramente contou a história com os personagens, depois você substituiu os personagens pelos instrumentos. No terceiro momento agora, você vai entregar os instrumentos para as crianças sonorizarem no momento que o personagem for apresentado. Então, por exemplo, um grupinho de crianças vai tocar o instrumento que você escolheu para representar o gato. Outro grupo de crianças vai tocar o instrumento que representa o rato. E outro grupo de crianças vão tocar o instrumento que representa o encontro do gato e do rato. Então, para essa atividade, a criança vai precisar de atenção, de concentração, vai precisar respeitar a vez do outro, saber a hora certa, ficar atento ao professor que vai reger a atividade para saber a hora certa que vai sonorizar. E o professor, ele vai ser o maestro da atividade, que vai contar a história. Você pode, no caso do professor, para dificultar um pouco a atividade, omitir o nome dos personagens principais e vai regendo a história conforme ela vai acontecendo. Então, um exemplo, nós temos aqui 3 grupos de crianças. Era uma vez o professor aponta, e era uma vez aponta para o outro grupo de crianças. As crianças vinham de lá e o outro vinha de cá. E não é que se encontraram de... Então as crianças vão interagindo com a história e como elas já ouviram a história já algumas vezes, essa história já está interiorizada e elas vão poder praticar com facilidade essa sonorização da história. E o quarto momento é você pegar e fazer uma brincadeira musical, uma atividade de percepção auditiva com os instrumentos que apareceram na história. Então você vai deixar as crianças explorarem os instrumentos que apareceram e depois você vai chamar a criança e vai falar: "Olha, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fechar os seus olhinhos, ver do olho da criança, e vou tocar um dos instrumentos que apareceram na história e você vai ter que adivinhar. Se é o chocalho, que esse chocalho no caso foi feito com tampas de garrafa, se é o cachixi ou se é o prato."
Então essa brincadeira, como a criança já vivenciou os instrumentos, o som dos instrumentos, vai ser fácil para ela identificar pelo som, pelo timbre, qual foi o instrumento que você tocou. Então veja bem, uma história, muitas estratégias que você pode utilizar para enriquecer essa história. Muito obrigada, espero que vocês façam a atividade e até a próxima!